Bem, conhecimento científico. A muitos pode parecer que seja uma coisa óbvia, mas é o que há de menos óbvio no mundo científico é definir o que é científico. É uma grande polêmica, uma grande querela. Aí também tem todas as possíveis metodologias vigentes, né? Desde dialéticos de um lado, e também os dialéticos são um saco de gatos, não tem uma dialética única, né? E os positivismos, os estruturalismos, sistemismos e um monte de ismos. Mas para oferecer uma discussão útil, né, que possa ser usada também na lida escolar e dentro da universidade, eu tentei simplificar um pouco essa discussão. Então tentei distinguir entre critérios formais e critérios políticos. Então, os critérios formais pegam essa ideia clássica, tradicional, desde Aristóteles, passando pela Idade Média até hoje, de que o discurso científico é um discurso formalizado, um discurso matematizado, um discurso ordenado, ou como diz muito bem o Foucault, ficou quase um provérbio, a ordem do discurso. Mas o problema é que o discurso é ordenado e tem por obrigação captar uma realidade que não é ordenada. Então, quando o discurso ordena a realidade, já artificializa um pouco, porque, de certa maneira, força a realidade que Morin chama de ditadura do método. Por aí já se vê que a querela é interminável. Mas algumas coisas são consensuais. Por exemplo, os critérios formais são consensuais. Quando você senta com 4 colegas para examinar uma tese de doutorado, por que você aprova uma tese? Aí vem a questão, porque é científica. Como que é científica? Então, os critérios formais são aqueles mais usuais, que é coerência, consistência, sistemático, ter alguma originalidade, objetivante, quer dizer, não objetiva, porque isso muita gente não acredita, eu não acredito em objetividade. Mas você tem que ter, pelo menos, a intenção de captar a realidade e não de querer deturpá-la. Que você já sai para deturpar, então fica uma deturpação em cima de outra deturpação. Você pelo menos tem que sair com o compromisso metodológico de respeitar a realidade. Claro que dentro da autorreferência, da interpretação, eu interpreto a realidade como eu a vejo, não há outra maneira de interpretar. Mas eu posso comunicar isso aos outros, posso submeter a crítica dos outros, então você pode ter uma certa aproximação interessante aí. Então isso é o mais usual. O que pode chamar atenção nessa discussão são os critérios políticos. Que uma vez, por exemplo, eu achava que eram externos, uma vez eu dizia eram critérios externos, hoje eu não digo mais. Eu acho que são critérios internos também, porque eu gostaria de entender o conhecimento também como um fenômeno político. Eu acho que o conhecimento é uma grande fonte de poder, tem uma tradição imensa nesse tipo de coisa, tem muitas narrativas importantes em torno disso, por exemplo, uma bem conhecida aqui no Brasil, que é um país católico, predominantemente católico, é o relato do Gênesis, né? O pecado de Adão e Eva, que no imaginário popular é um problema de sexo, não tem nada disso, né? Adão e Eva pecaram porque comeram da árvore do conhecimento. Então, aquele relato sendo lido por essa visão é assim, uma coisa super interessante, surpreendente, né? Segundo o relato lá, Deus tinha um paraíso com árvores frutíferas, no meio tinha uma especial e dessa ele proibiu que Adão e Eva comessem. Aí veio a serpente e disse, deve comer dessa. Porque se vocês comerem dessa árvore, os olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. Quer dizer, o pecado não foi de sexo, foi de soberba. Quer dizer, o conhecimento é uma centelha divina no ser humano. E por essa centelha divina é a criatura que se volta contra o Criador. E isso se tornou um ícone poderosíssimo na nossa história. Tomando então Paulo Freire, por exemplo, a pedagogia do oprimido. Como é que o oprimido se volta contra o opressor? Se tiver conhecimento, se souber pensar, se tiver essa visão crítica. Como é que o escravo se volta contra o senhor? Se souber pensar. Como é que o empregado critica o patrão? Se souber pensar. Então aí claro que não tem só a questão técnica do conhecer, formal do conhecer, é que tem um jogo de poder imenso. Então eu acho que o poder não vem de fora e subrepticiamente entra na casa do conhecimento, não, ele já mora lá dentro. Eu acho que o conhecimento já é, naturalmente, uma dinâmica do poder. Podia também fazer outra argumentação. Geralmente nós temos medo de quem sabe pensar. O conhecimento sempre está cercado de controle. Então a Inquisição, na verdade, nem chama tanto atenção, porque a Inquisição é em todo lugar. Se você olhar bem hoje na universidade, né, você só pode fazer tese de mestrado e doutorado sob Inquisição. Tem que ter um orientador, e quem decide é o orientador, não é você.
que decida. O conhecimento é tão importante que não pode andar por aí, não pode ser popular também, né? E é por isso também que depois do doutorado já inventaram o pós-doutorado. E quando tiver muito pós-doutor, inventam mais coisa, que é a catedral que o conhecimento faz também como poder. Então, eu estava dizendo, né? É fácil de lidar com um pobre com fome. Difícil lidar com um pobre que sabe pensar. Porque aí ele já quer seus direitos, ele se acha igual, ele começa a conversar, ele também quer fazer a sua ideologia, quer fazer a sua proposta e tal, né? E talvez isso explique um pouco hoje a controvérsia que existe em torno do Bolsa Família. A gente acha que o Bolsa Família resolve uma coisa importante, que é comer. Mas não resolve outra coisa importante, que é tirar o pobre da pobreza. Porque para tirar o pobre da pobreza, ele precisa ir além de só comer. Ele tem que tomar iniciativa, tem que se organizar, tem que pressionar. E aí precisa conhecimento. Então, conhecimento é uma referência importantíssima na história da humanidade, que hoje retorna com uma força incrível na tal sociedade do conhecimento. Essa é a grande moeda de troca, para falar uma linguagem escrachada neoliberal, é conhecimento. Então, virou todos esses capitais, capital intelectual, capital do conhecimento, capital cultural e tantas coisas, né? Mas que sempre colocam na berlinda essa importância que o conhecimento tem na história da humanidade. Bastaria também falar das universidades, que as universidades são as nossas catedrais do conhecimento, que surgiram há 800 anos atrás, né, e sempre estiveram a serviço desta causa, né, superar o argumento de autoridade, colocar tudo a serviço da autoridade do argumento. Quer dizer, a pesquisa como comandante das coisas também se passou para o outro lado, né? Aí derrubamos todas as autoridades, né? A igreja, a teologia, a filosofia, a alquimia e por aí afora, mas nos tornamos autoridade também indiscutível. Aí muita gente então vai dizer que a nova igreja, de certa maneira no Ocidente, né, é a universidade, é a ciência, né? Claro, então, que a gente teve um gesto importante de fazer uma crítica, que mudou muito, que introduziu uma nova história, mas não foi autocrítica, que é uma coisa hoje muito batida no pós-modernismo. Toda crítica só é crítica se for antes autocrítica. Lembra quem? Sócrates. É impressionante, né? Todo esse gesto de crítica, de formação crítica, vai e volta, chega a Sócrates, né? O conhecimento só é um bom conhecimento se souber primeiro dos limites do conhecimento. Então, esse foi o fundamento da epistemologia ocidental, que sempre usou a epistemologia como referência de crítica ao conhecimento. O conhecimento é tanto mais profundo quanto mais ele sabe se criticar, se questionar. Então, o gesto principal do conhecimento sempre é o questionamento. Não é afirmar, confirmar. Isso é fácil. Difícil é questionar, desconstruir, reconstruir. E reconstruindo, sabendo que em seguida vai ser desconstruído. Então, os critérios políticos, que é aí que nós estávamos na discussão, também são muito importantes, né? Por exemplo, bastaria olhar para a questão do argumento de autoridade, que não é argumento, mas é muito usado. Quer dizer, olhando também a obra do Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, em que ele montou essa ideia do paradigma, né? Quer dizer, toda a escola vira um paradigma. O que quer dizer isso? Vira dominante. Aí tem vaca sagrada, que não são discutidas. A escola começa a ficar medíocre, porque um cita o outro cita um e não sai mais daí. Então tem que quebrar, tem que refazer de novo. Então vê como tem um jogo de poder aí também. Então nunca a ciência é apenas um jogo lógico. Muitos vão falar também de multicultural. A Sandra Harding, nos Estados Unidos, tem uma obra muito interessante, tentando mostrar que o conhecimento é multicultural. Existem muitas maneiras de conhecer, não é só a eurocêntrica, e também se agride muito a ideia dos universais, porque quando você adota as ideias dos universais, você, de certa maneira, empurra a convicção de que o modo de fazer ciência que nós temos aqui no Ocidente, europeizado, é o único, e que os outros mundos não têm ciência. Então, Boaventura dos Santos tem uma obra muito interessante para mostrar que existem outras culturas, outros saberes. Ele fez um grande apanhado dos saberes africanos, por exemplo, que não tem a estruturação científica que nós temos, não são formalizados como nós temos, não são matematizados como a gente gosta, mas tem uma profunda comprovação em experiência e talvez até em grande parte também em lógica. Mas para nós aqui é difícil tirar essa ideia de que o nosso conhecimento é de pedra, nele não se mexe, ele é sagrado. E é uma coisa esquisita, né? Porque ele veio do questionamento, mas não quer mais ser questionado. Na verdade, o edifício da ciência sempre teve muitas rachaduras. E mesmo no empirismo, no positivismo, teve rachaduras impressionantes. A mais conhecida é de Hume, né?
que achava que as aparências empíricas nunca traduzem a verdade, né? E que depois o Popper colocou como o critério da falibilidade. Então ele tem uma proposta que acho que valeria a pena tratar um pouquinho, né? Ele, segundo a ideia dele, né, a indução, que é o método que vem da experiência, de testar as coisas concretamente antes de generalizar, né? A indução não vale, por duas razões. Primeiro, porque você não pode nunca coletar todos os casos empíricos que podem cair debaixo daquela generalização. Por exemplo, dizer que todos os cisnes são brancos, você não pode dizer porque você não consegue ver todos os cisnes brancos que existiram ontem, que existem hoje, e garantir que não vai existir amanhã nenhum que seja branco. Então, é uma regressão infinita que ele dizia. E outro argumento que ele tinha é que a indução nasce não indutivamente, nasce como um princípio metodológico, ou seja, dedutivamente. Então é um aborto. Então ele dizia assim: nenhum dado empírico comprova qualquer coisa, que vai contra, por exemplo, essa tradição que é muito comum nossa, nos Estados Unidos, então é uma epidemia, né, das tais evidências empíricas. Popper foi um positivista que não acreditava em evidências empíricas. E ele criou então a ideia da falibilidade das teorias. As teorias valem se forem falíveis, ou seja, se estiverem abertas a serem questionadas. Sendo questionadas e não sendo derrubadas, elas continuam valendo provisoriamente. Então é um positivismo muito sui generis, né? Porque sai daquela ideia de segurança, de conhecimento final e tal, que geralmente está nos positivistas, né? Que é o chamado paradigma moderno. Então ele, de certa maneira, já tinha uma certa ideia do que nós chamamos hoje de paradigma pós-moderno, de que as verdades são relativas. Então isso foi um grande problema para o mundo científico, dizer que a verdade é relativa, como dizem os lógicos difusos: cinza é a cor da verdade. Não é nem preto, nem branco. E alguns dizem ainda, na linha reta, sempre foi uma ideia de ditador. A ciência não conhece linha reta. A natureza não tem nenhuma linha reta. Nós é que inventamos a linha reta para impor coisas aos outros. Por ditador, sim. Ou você é contra ou você é a favor. Não tem nada aí no meio. Mas isso é uma questão de ditadura, dizem eles, inclusive, né? Então, eu acho que a proposta pós-moderna hoje veio instabilizar essas seguranças, essas certezas, essas infalibilidades, essas coisas indiscutíveis. Então surgiu essa ideia que tentei desenvolver em alguns livros, de que o critério de cientificidade mais interessante, não o único, evidentemente, mas que eu acharia mais interessante, é o da discutibilidade. O que quer dizer isso? Um discurso só é científico se for discutível, então, primeiro plano. Só o que é discutível pode ser discutido. O que é indiscutível é dogma, então não tem nada a ver com ciência. Então, toda teoria só continua como teoria interessante se for discutível, desconstruível, se a gente pode refazer, pode retomar, e que é a história de todas as boas teorias. Por exemplo, Piaget revive, mas revive, não vive mais. Ele revive em outras pessoas que reconstroem, refazem a sua teoria, inclusive com grandes virtudes. Ou como Marx, talvez o exemplo mais conhecido. Quer dizer, Marx tem sempre uma sobrevida impressionante de gente que vai lá, recoloca, mas então tem que reconstruir, tem que refazer, tem que rediscutir Marx, não o Marx como era no tempo dele, entendeu, né? Em segundo lugar, ser discutível significa que o material principal da proposta teórica tem que ser um argumento aberto. Quer dizer, o questionamento tem que ser autoquestionamento. Você não pode colocar nada definitivo, ou você tem que saber fundamentar sem procurar um fundo último. Até produzi esse ano um livrinho com esse título, Fundamento sem Fundo. Porque este é o fundamento que a ciência oferece. E isso decorre, então, decorre daí a validade relativa, que Habermas coloca assim: verdade é uma pretensão de validade. Pretensão. Não é válido definitivamente. Por que não é válido definitivamente? Porque na história e na natureza conhecida, nada é válido definitivamente. Então temos que distinguir aí duas coisas. A forma pode ser válida. Por exemplo, 2 e mais 2 são 4, imagino eu aqui na Lua, ou em outro lugar que tenha alguma vida. Posso imaginar, não garanto, mas imagino. Mas a existência não. A existência é intrinsecamente falível, provisória. O ser humano pode acabar e a vida continua. Então nós temos que nos livrar um pouco dessa pretensão das validades totais.
Porque as coisas valem relativamente, não quer dizer que não valham. Nós temos muito essa pressa de dizer, mas só vale relativamente. Mas a única validade que vale é a relativa. Como nós valemos relativamente. Então, uma teoria piagetiana, a wittgensteiniana, tem uma validade relativa. E é aí que elas funcionam, é aí que são importantes e que são úteis. Não como dogmas. Então, a discutibilidade colocou essa ideia muito importante, que você tem, para um discurso valer, ele tem que ter duas coisas que fecham. Qualidade formal e qualidade política. Quer dizer, o discurso tem que ser bem feito. Tem que ser metodologicamente correto. Tem que ser teoricamente consistente. E tem que ter validade política. Porque nem sempre o que é consistente, o que é lógico, vale. Por que o charme dessa dialética? A dialética tem um charme que eu acho que merece, de certa maneira. Em parte porque ela sempre tentou mostrar que o fundamental da realidade é a dinâmica. A dinâmica como constante, e não a fixidez. Que é a visão clássica até mesmo da evolução, que é uma dinâmica, na verdade, mas é uma dinâmica que eles acham que é matemática. E, no fundo, a ideia da dialética é que toda dinâmica que é dinâmica não pode ser matemática. Ela tem que ter saltos. Aí veio a unidade de contrários, que é um conceito fundamental da dialética, né? O que é uma unidade de contrários? Quer dizer, é uma unidade sim, mas é de coisas contrárias. Que é bem a cara do ser humano. Quer dizer, é uma unidade. Cada ser humano é um todo, mas é um todo incrivelmente bagunçado, conturbado, né, e nunca se resolve, e morre, entendeu? Então a dialética colocou muito isso. E a dialética teve uma grande sorte, porque o Marx pediu para o Engels para escrever um livro sobre dialética. E ele escreveu Dialética da Natureza. Porque para Marx, não só a economia, a história é um fenômeno dialético, a natureza é um fenômeno dialético. Mas por uma razão um pouco estudada, digamos assim, a escola de Frankfurt rejeitou a ideia. A escola de Frankfurt assumiu a dialética como valendo só para a sociedade. Aí veio um tal de Prigogine, um químico matemático que foi prêmio Nobel, e restaurou a dialética da natureza. Naquele livro dele, A Nova Aliança, que ele escreveu com a Stengers, ele dedica umas 5 páginas ao Engels, dizendo do acerto daquele livro. Aí vem essa história então da flecha do tempo, das estruturas dissipativas, das dinâmicas desencontradas, restaurou um pouco a ideia da unidade de contrários, né? E que hoje é um charme. Se você pega todas essas pesquisas físicas da emergência e tal, de que de uma coisa simples surge uma coisa complexa, ou então que a massa cinzenta produz pensamento, como se diz, a matéria se torna imaginação. Quer dizer, aí tem dinâmicas, tem níveis de dinâmica, tem desencontros de dinâmicas, tem coisas depois que são muito mais do que tinha antes. Isso que eles querem dizer que é dialética. Porque a dialética daria a ideia de uma natureza produtiva. Natureza não se repete, não é uma rotina, é um encadeamento de saltos. As bifurcações, os rizomas e por aí afora. Então, acho que isso enriqueceu muito o debate, né? Acho que traz uma nova visão das coisas, que está muito importante para o mundo virtual, que tem essa cara. O mundo virtual é fluido, é desconstruído, é fugaz, não dura nada, né? Uma das coisas que mais impressiona no mundo virtual é que nada dura. E nós temos a tradição do livro, né? Que dura, que guarda, o manuscrito de 1000 anos, não sei das quantas, e até uma grande pergunta, onde é que nós vamos guardar essa coisa virtual? Vai guardar como? Vai ter um pendrive aí do tamanho não sei das quantas para guardar tudo isso, ou vai se perder tudo isso? É uma pergunta interessante. Então a dialética, eu acho que refrescou muito essas ideias, embora haja também muitas dialéticas. É um grande erro imaginar que só tem a dialética marxista, né? Tem a dialética também de várias fases de Marx, tem dialéticas mais filosóficas, menos filosóficas, tem a dialética da natureza do Prigogine, então acho que não é unitário. Mas há um certo consenso que poderia gerar em torno do conceito de unidade de contrários. Positivismo é o contrário disso. Positivismo é a ideia de que existe uma realidade fixa, uma realidade matemática. A questão da análise, que já posso colocar aí, o grande trunfo do positivismo é a análise. Porque a ciência moderna surgiu da visão analítica. Analisar vem do grego, analio, significa decompor em partes. Você só entende aquilo que você decompõe em partes. Olhando, por exemplo, a anatomia, fez isso consequentemente. Você só entende o ser humano se dissecar pedacinho por pedacinho, olhar lá dentro, tal e tal. No todo você não vê nada. Aliás, a visão que a gente tem do todo é
aparente é fictícia, como a própria química mostrou, né? A realidade é feita de 92 átomos, que você não vê. A aparência não te dá 92, te dá uma mesa segura, te dá uma poltrona que não sai do lugar e tal. Mas, segundo a química, é um monte de átomos, 1 turbilhão de átomos estabilizados aí, não sei como. Então, pela análise você chega aos átomos, não pela síntese. Então, esse método foi o método consagrado. Primeiro, repartir em pedaços, que deu origem, então, às disciplinas na universidade. Fazer em pedaços. Então, a gente não estuda tudo, ninguém estuda tudo. Aí veio o especialista, o tal idiota especializado, que sabe tudo de nada. Mas que também é importante, porque se você tiver um câncer bem especial, você vai rezar a Deus para encontrar esse idiota especializado. Porque tem coisas especiais. Também não dá para ficar só com o especialista em generalidade, que sabe um montão de coisas sem nenhum aprofundamento, né? Então, acho que a análise tem o seu lado muito importante, né? O estruturalismo foi mais consolidado pelo Lévi-Strauss, que é um velhinho de quase 100 anos, né, que andou muito pelo Brasil também, estudou os mitos indígenas. E a ideia dele é também ligada ao positivismo, ao formalismo, de que todo o discurso humano tem regras internas. Assim como se diz, de toda a linguagem tem uma gramática. Você escutando o chinês falar, parece que esse é o caos, né? Porque a gente não entende nada, mas atrás daquele caos tem uma gramática. De toda a linguagem existe uma gramática. Assim como existe um genoma, assim como existe um código digital. Quer dizer, em toda a dinâmica existem coisas que se repetem. O problema da ciência é que quando ela estuda a dinâmica com este olhar, ela não estuda a dinâmica, estuda o que se repete na dinâmica, ou seja, o que não é dinâmico na dinâmica. Este é o problema. Então você, na verdade, estuda a dinâmica pela exclusão. Então hoje é uma grande preocupação metodológica. Dá para estudar a dinâmica dinamicamente? Se for analiticamente, não. Porque você tem que partir a dinâmica em pedaços, então ela já não é mais dinâmica. E aí nós estamos perdidos. Quer dizer, o pós-modernismo colocou a questão, mas também não tem solução. O estruturalismo, então, estudou os mitos e tentou descobrir as formas que existem nos pensamentos também indígenas. Para mostrar, por exemplo, que quando o índio faz um mito, sempre repete coisas. Aí ele fez os 4 mitologiques dele, que é a maneira de montar os eixos que ele... Em torno desse eixo gira a linguagem. O exemplo que ele dava, por exemplo, é da música. A música são 12 semitons. Quando uma pessoa compõe música, não senta primeiro, estuda os 12 semitons, descobre que são 12 semitons, ele faz música. Isso está lá dentro. Então ele usava muito a ideia do inconsciente, reportando isso a Freud. Nós temos uma cabeça similar por causa do inconsciente, que é igual em toda a história da humanidade. Uma tese que hoje não se aceita mais em muitos lugares, mas ele usava como hipótese de trabalho dele. Então, por que os mitos são iguais? Iguais não, semelhantes, vamos dizer assim, né? Por que o mito do Alasca é semelhante ao mito Bororo? Lá no Alasca entra o animal do Alasca, evidentemente. Aqui no Mato Grosso entra o animal do Mato Grosso, mas as funções são as mesmas e tal e tal. Então, o estruturalismo apostou na ideia da estrutura, da ideia de que a estrutura é sempre a mesma. A história vai sendo diferente, mas a estrutura por baixo é sempre a mesma. O sistemismo, então a ideia de que tudo é sistema, quer dizer, todas as coisas também têm um todo, têm uma afeição de todo, quer dizer, o ser humano é feito de partes, de pedaços, né, de braço, de perna, de nariz, de orelha, mas fazem um todo. Então é a ideia de montar um todo. Existe muita polêmica aí dentro, porque alguns pegam o todo para dar a ideia de que não dá para sair do todo. Então é um todo fechado, que é, por exemplo, a história de Parsons, um sociólogo importante, sistemista, né, de que pode haver mudança dentro do sistema, mas não há mudança do sistema. E hoje se batalha muito, o Moran é uma ponta de lança disso, de que existe sim mudança do sistema. Você passa para outro sistema. Por exemplo, quando não havia vida na natureza, a gente não pode garantir isso porque ninguém sabe isso concretamente, mas supondo que uma vez não houve vida e de repente houve vida. Então mudou o sistema. Então não foi só uma mudança
intrínseca, interna, uma mudança de grande porte. Ou quando, digamos, surgiu o ser humano dentro dos animais. Então, houve certamente uma mudança do sistema pela capacidade maior que nós temos de linguagem, de pensamento e assim por diante. Pesquisa qualitativa. É um assunto que eu considero da maior importância, em parte porque aqui no Brasil é um xodó, mas tem muito abuso também. Eu costumo trabalhar mais ou menos assim. A realidade, como é muito complexa, não pode ser vista só formalmente, empiricamente, extensivamente. Eu acho que existem na realidade também dimensões intensas. Vou chamar assim porque é aí que eu vou tentar alojar a pesquisa qualitativa. Para também não dizer apenas que pesquisa qualitativa é diferente da quantitativa. A gente não ganhou nada, não definiu nada. Então eu queria dizer que pesquisa qualitativa se interessa por fenômenos específicos, por níveis específicos de realidade. Por exemplo, o lado intenso. Vou dar um exemplo. Se você chegar para uma pessoa e perguntar, você é feliz? A pessoa tem geralmente uns 80% de chance de dizer sou. Primeiro porque ela quer se livrar da pergunta, porque se ela disser que não é feliz, vai ter que explicar e vai ser chato. É melhor dizer logo que é feliz, então se livra logo dessa pergunta, entendeu, né? Mas o problema metodológico é que você não consegue captar a felicidade com uma pergunta dessa. Porque felicidade não é só extensa, ela é intensa. E para captar a intensidade, não adianta perguntar. Você tem que se aproximar do fenômeno de outra maneira. Vou dar um outro exemplo também que é muito conhecido. O IBGE estuda de vez em quando associativismo. Como é que as pessoas se associam, fazem ONGs, fazem solidariedade, coisas do gênero assim. Então, como é que o IBGE procede? O IBGE tem a obrigação de ser empírico, matemático, estatístico e tal. Então, ele não pega o intenso, ele deixa logo fora. Ele pega o extenso. Então, ele usa filiação. Então, vamos dizer assim, o PMDB tem tantos filiados, o DEM tem tantos filiados, mas você não sabe nada da militância, nem o IBGE vai atrás de militância. Para você saber se a pessoa é militante, também não adianta perguntar, porque geralmente a pessoa vai achar mais bonito ou responder que é. Então, para saber se a pessoa é militante, de certa maneira você tem que morar com ela. Tem que olhar, tem que observar, tem que discutir. Então, aí que está, não sei se eu me faço entender bem. Existem fenômenos que eu chamo de intensos. Eles têm uma tessitura diferenciada do fenômeno meramente extenso. Não é outra realidade, são níveis de realidade. Por isso também que não adianta fazer dicotomia entre pesquisa quantitativa e qualitativa. É a mesma pesquisa, só que uma olha mais a questão intensa, outra olha a questão mais extensa. Então, pesquisa de felicidade. Os Estados Unidos estudou felicidade, lá se estudou, na década lá de 30, 40, assim, montanhas de pesquisa empírica, estatística. Não resolveu nada. Porque não é um fenômeno propriamente estatístico. Ser feliz é uma coisa muito complicada. Os próprios modelos de felicidade são incrivelmente diferenciados. Por exemplo, se você for para o Oriente, lá eles têm a ideia de que a infelicidade humana é feita dos desejos excessivos que a gente tem, que não deixa de ser uma ideia com muita propriedade. Então inventaram o nirvana, que é como você esvazia uma pessoa dos desejos. Então a pessoa que não tem desejo nenhum só pode ser feliz, porque não quer mais nada. Mas aqui para nós, uma pessoa que não tem desejo nenhum é uma pessoa mutilada, não é? Pareceria uma pessoa interessante exatamente pelo desencontro de desejos que tem. Agora, como é que você é feliz com desejos desencontrados? Aí então tem os vários níveis, você pode dar um jeito, você pode se aproximar e tal. Então não existe felicidade absoluta, não existe um nível eterno de felicidade, é uma coisa extremamente diferenciada, não dá para fazer generalizações, né? Por exemplo, no mundo nórdico não se valoriza muito a amizade e a religião. Aqui no Brasil, um critério importante de felicidade é amizade e religião. Talvez uma visão mais latina, uma visão mais africana, talvez, né? Mas aqui o brasileiro gosta de dizer assim, não, pá, eu me sinto feliz com meus amigos e também com religião, é uma referência importante. Já na Suécia, não. Então, qual é o modelo correto? Eu acho que sim, existem muitas maneiras de ser feliz. Então, eu estou dizendo, quando te faz uma pesquisa qualitativa de felicidade, você tenta entender esses níveis de intensidade, não simplesmente a extensão das coisas.
Êxito tem a pesquisa quantitativa, porque ela é que está na base também da história das tecnologias. Quer dizer, você inventou um avião, não foi com pesquisa qualitativa, entendeu? Com pesquisa quantitativa, matemática e tal. Então, ela está mais que comprovada. Ela tem limites, hoje é muito criticada porque ela se apossou da realidade. Então, na verdade, ela não pesquisa a realidade, ela pesquisa aquilo que cabe no método. O que Morin chama de ditadura da realidade, quer dizer, é muito seletiva. E a pesquisa qualitativa não conseguiu esse êxito porque também não se encaixou bem em toda essa tradição. Também não era essa a ideia, era exatamente sair dessa tradição. Mas para você montar uma tradição nova, ela também tem que ter a devida consistência, e nem sempre nós conseguimos isso. Bom, a universidade tem uma história, vou chamar assim, de disciplinar. Os cursos são disciplinas separados, com a tendência de que cada um tem seu latim. Então você não entende a linguagem dos outros, e também o pessoal capricha na linguagem diferente para poder não ser entendido, entendeu? Então isso foi saturando. Aí você vai para um departamento de matemática, só tem matemático. Você vai para um departamento de engenharia, só tem engenheiro. E alguns já se abriram um pouco, então de repente você vai para a educação, lá tem um sociólogo, lá tem um psicólogo e tal, não tem só pedagogo e tal, ou você vai para o serviço social, tem uma certa hibridez, mas normalmente não é assim, os cursos são estanques. E hoje um reconhecimento comum de que a realidade não é disciplinar. O curso é disciplinar, mas a realidade não é disciplinar, não tem nenhuma realidade que seja disciplinar. Não tem nenhuma sociedade que seja só sociológica, digamos assim. Ela também é política, ela também é natural, é biológica e tal. Você seleciona o lado sociológico e fica só com ele, mas é um corte estranho. Aí então começaram a entrar outras ideias que hoje estão na praça. Primeiro, a ideia da multidisciplinaridade, mas que não vingou muito porque o multi coloca as coisas contíguas, elas não se misturam e a ideia era misturar. Então surgiu a interdisciplinaridade, depois surgiu a transdisciplinaridade, né? Não existe muita diferença, acho que isso é uma briga de termos, mas acho que o que é importante na interdisciplinaridade é misturar as partes. A transdisciplinaridade só tem de especial no trans, que é ir além de cada disciplina. Mas você pode fazer também na interdisciplinaridade. Então eu não distingo muito os dois termos. O que eu quero dizer aí é que é preciso ir além da própria gaveta. Isso que é importante. Mas isto não elimina o especialista, porque toda análise aprofundada é sempre especializada. Porque sendo a realidade complexa, ela exige certamente um conhecimento muito mais complexo, mas como nós não damos conta de um conhecimento muito mais complexo, nós temos que dar conta de especialidades agregadas. Por isso eu tiro a ideia de que a boa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade é uma equipe. Então não adianta imaginar, como muitas vezes se fez, você pega 5 pedagogos e é interdisciplinar. Não é, porque 5 pedagogos somados dá um só. Você tem que botar o pedagogo, o físico, o matemático. Aí sim, a gente pode ver o que é bom para a tosse. Porque as cabeças são muito diferentes, os conhecimentos são muito diferentes. Aí também se elucida uma coisa que se perdeu na discussão. Se eu coloco junto um pedagogo, um físico e um matemático, o que é que o pedagogo espera do físico e do matemático? Não é que se metam a pedagogo, mas que saibam física e matemática. E vice-versa. O que é que o matemático espera do físico e do pedagogo? Que saibam as suas coisas e não se metam a matemático. Então, aí tem um pouco isso, cada macaco no seu galho, mas o galho é de todos. Um texto científico, que é uma pergunta que os alunos sempre fazem, como é que é um texto, como é que eu sei que é científico, como é que é bom, entendeu? Qual é o texto que o professor gosta de ler e tal. Bem, primeiro eu quero dizer que não tem regras fatais, como muitas vezes se vê nesses textos que trabalham a forma do texto. Quantas linhas tem que ter a página, qual é o espaço da esquerda, o espaço da direita. Eu, para ser franco, nunca me interessei por isso. Eu acho que o texto tem que ser criativo, tem que ser interessante. Por mim pode começar até com vírgula, terminar com ponto e vírgula, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu me ligo muito mais em como é que ele produz uma coisa que chama atenção, que mostre que ele entendeu o assunto, que ele sabe pesquisar, sabe elaborar, isso que é o charme da coisa. E para isso se podem colocar algumas formalizações que são úteis como apoio, mas não como receitas prontas. Então eu acho assim. Um texto científico, ele começa com uma introdução, que é pequena. Então, eu não acho que 10 páginas sejam introdução. 10 páginas são um capítulo.
Introdução, para mim, tem que ter 3 coisas fundamentais. Primeiro, definir o tema. Dizer, nesse texto eu vou tratar disso, disso, disso. Segundo, qual é a hipótese de trabalho? Onde que eu quero chegar? O que é que eu quero mostrar? Qual é o problema que eu quero desvendar aqui? Por exemplo, se eu estou escrevendo um texto sobre aprendizagem, sobre aprender bem, a minha hipótese de trabalho pode ser assim: aprender bem é uma dinâmica reconstrutiva. Isso que eu quero mostrar, que quem aprende bem tem que reconstruir o que faz. Em terceiro lugar, tem que dizer do que consta o texto todo, que é geralmente um pedaço que a gente faz no fim, os capítulos tal e tal e tal. Bem, isso é a introdução. Primeira grande parte, a fundamentação teórica. Você precisa montar a plataforma teórica que te dá chance de explicar as coisas, não só descrever, não só ajuntar. Aí você tem que definir os conceitos básicos, as categorias básicas, as teorias que você quer aproveitar e, sobretudo, a tua montagem teórica. Então, esta parte não precisa ser um capítulo, pode ser 2, 3 ou 4, dependendo do tamanhão que você vai dar o texto finalmente. Se for um livro, por exemplo, vai ter talvez mais capítulos. Se for um texto para publicar numa revista, talvez tenha um capítulo só. Mas você vai dar a tua versão teórica que você vai usar para montar a tua hipótese. Quer dizer, você vai explicar a tua hipótese, vai dar corpo de tratamento acadêmico à tua hipótese através de tais e tais e tais teorias, que aí então já tem uma grande criatividade, aí significa muita leitura, confronto com autores, repassar autores ou não, entendeu? E depende da profundidade que você quer dar, a amplidão que você quer cobrir, entendeu? Mas você não escapa de uma montagem teórica. A segunda grande parte é o que eu chamo de parte metodológica, que tem 2 pedaços mais importantes. O pedaço, na verdade, mais candente, que muitas vezes as pessoas esquecem, é garantir para o leitor que você está fazendo ciência. Que eu chamaria, então, de cientificidade do seu texto. Por que você acha que aquilo que você está escrevendo é ciência? Não é só opinião, não é ajuntamento de coisas, não é qualquer oferta, entendeu? Mas é ciência. Então você tem que garantir, não precisa ser um discurso longo, não precisa refundar a roda, entendeu? Você tem que dizer que aqui, por exemplo, eu trabalho na região da dialética, tal e tal dialética, acredito que as coisas científicas se põem assim, assim, assado, para dizer o meu texto se encaixa aqui. E o segundo pedaço da metodologia, da parte metodológica, é se você quiser construir dados, explicar que dados. É quantitativo, é qualitativo, a mistura dos dois, ou são dados já existentes, você vai reaproveitar e tal e tal. Geralmente as pessoas liquidam a questão metodológica com dados, mas não é bem assim, porque eu acho que a metodologia não tem referência apenas à questão dos dados. Pode ter muita outra coisa, você pode também fazer um questionamento epistemológico, você pode reaproveitar dados que estão aí. Eu acho também que pode haver uma pesquisa teórica, pode haver também uma pesquisa prática em que você vai discutir uma inserção, uma intervenção, né? Então, os teus dados são de outra ordem, mas não são dados propriamente empíricos. Bom, a terceira parte importante eu chamo de análise, que é mais ou menos o seguinte: se você tem uma hipótese de trabalho bem feita, agora tem uma fundamentação teórica adequada e tem uma discussão metodológica suficiente, você vai te perguntar assim: então, qual é a conclusão que eu tiro? Não é a conclusão que vem lá no fim, que é outro texto pequeno, pedacinho pequeno. É a conclusão grande. O que é que eu vou colher? Eu chamo isso de colheita. Se você plantou uma boa hipótese, uma boa teoria, uma boa metodologia, você colhe o que daí? Então, de novo, não precisa ser um capítulo só, pode ser vários. Né? Então, se você está pesquisando, o que eu dei como exemplo antes, de que aprender bem passa por uma dinâmica reconstrutiva, então, olhando a teoria, olhando a metodologia, você vai dizer até que ponto você confirma a hipótese. Até que ponto você resolveu o problema que você prometeu resolver. Então, aí eu acho que é uma parte parruda, uma parte importante, que a pessoa demonstra que evoluiu bem, que seguiu toda a promessa feita na introdução. E, por fim, vem a conclusão, que deve ser pequena. A conclusão é o achado fundamental, os findings, como dizem os americanos, o achado principal de todo o teu percurso. Aí também tem uma razão externa para colocar assim, porque geralmente quando as pessoas pegam um texto, digamos, de 15 páginas, o que a pessoa faz normalmente? Lê a introdução e lê a conclusão. Se você não fizer bem essas duas coisas, você não vai ser lido. Mas se você fizer bem a introdução e a conclusão, você corre o risco de ser lido. Então é muito importante fazer uma introdução elegante, fazer uma conclusão curta e bem feita, curta e grossa no bom sentido, né? Para que a pessoa que leia aquilo, eu vou ler o texto inteiro porque tem uma conclusão muito interessante e tem uma introdução também promissora. Eu vou ver como é que ele fez aí. Então você já começa mal, digamos, com introduções esparramadas e tal, e coisas do gênero, por exemplo. O que eu combato muito são as tais
Generalidades, quer dizer, começar mal, eu digo essa generalidade. Por exemplo, o que é típico? Falar sobre aprendizagem é um assunto muito difícil. Ponto. Para que esta frase? Deixa fora isso não tem nada a ver. Está enchendo linguiça, está enrolando, entendeu? Na pedagogia é muito comum isso, a pessoa vai dando volta, não entra no assunto, não ataca o assunto. Eu digo assim, mata a questão, vai em cima dela, vamos ser objetivos. Trate o problema, não fique dando voltas e assim por diante. Que outros fazem, às vezes, com exagero. Você pega uma tese de doutorado em matemática, às vezes tem 30 páginas. Também é exagerado, mas de repente lá cabe. Agora, se for uma tese de doutorado de sociologia de 30 páginas, não dá. Mas também não precisa ter 3.000. Né? Então, acho que aí é uma questão também de bom senso. O que eu insisto muito é, por exemplo, na parte teórica, mostrar a habilidade de argumentar e contra-argumentar. Definir bem os conceitos, as categorias, fazer uma boa polêmica, porque tudo é polêmico, na verdade, entendeu? Mas mostrar que você sabe preferir o argumento, que você anda pela autoridade do argumento, não pelo argumento de autoridade, né? Também na metodologia, mostrar alguma originalidade, mostrar que você sabe dizer o que é ciência. Você não faz de qualquer maneira, aí de araque ou seguindo qualquer instinto, você sabe onde pisa. Isso é importante. Então, quando a gente vê um texto assim, a gente geralmente aprecia. Bom, um grande ponto é que o professor precisa aprender a pesquisar, já que a pesquisa que fundamenta a docência dele, a razão de ser dele, de ser autor, entendeu? Acho que a grande vinculação que o professor tem que ter com a pesquisa é de se fazer autor. E, através disso, também produzir um aluno autor, que use muito melhor a autoridade do argumento, né, a boa fundamentação, sem ser dono da verdade, que aprenda melhor, que se forme melhor. Aí aparece então a grande qualidade de um professor e a grande qualidade de um aluno, que é esta capacidade de argumentar bem, também de respeitar a realidade, de perambular pelas teorias como aprendiz e não como quem sabe da verdade e já vai descartando, não vai lendo, não vai querendo, quer dizer, fazer um certo consenso possível, ainda que sejam frágeis, mas sempre em cima de uma boa argumentação.